Olá pessoal, continuando a nossa jornada, vamos para a etapa 2 da implementação da MCC. Vamos lá. Já vimos a etapa 0, que é a adequação da MCC, ou seja, qual a situação que a empresa se encontra antes de começar a implementar a MCC. É um raio-x do estado em que se encontra, o nível de maturidade que se encontra o setor de manutenção e a própria empresa para adotar essa ferramenta. A etapa 1 de preparação, que é a escolha do modelo. Eu vou fazer projeto piloto, vou implementar na empresa inteira, eu vou fazer uma equipe para implementar em todas as áreas, vou pegar uma equipe e capacitá-la e depois replicar para outros. Então tem vários modelos que são apresentados na etapa 1, que é parte de preparação. Agora nós já vamos para a seleção do sistema de coleta de informações, que ainda estamos no período de análise. Nessa etapa aqui, o que a gente quer fazer é selecionar e detalhar, documentando todo o sistema que será submetido à análise e implantação da MCC. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. De acordo com a IEC 60300, a seleção do sistema por significância para a segurança do processo, significância para a disponibilidade do processo e significância para a economia do processo. Então vai pegar segurança, disponibilidade e economia. Métodos quantitativos e ou qualitativos, posso trabalhar com os dois. Para documentar, ou seja, para explicitar essa seleção que foi feita, eu posso usar Pareto, OE, TOC, teorema multicritérios, outros critérios, resultados já obtidos anteriormente. Eu vou estabelecer e vou documentar qual é o critério que eu estou adotando, que isso é importante. De novo, por que é importante documentar? Para a auditoria. Tem que ser tudo de forma auditável. É montando esse quebra-cabeça aqui e depois tem que saber por que você usou determinadas peças. Vamos lá. Método para documentar os sistemas selecionados e suas fronteiras. Aí eu vou usar o quê? Um formulário de documentação, fotos do sistema, os sistemas e seus componentes, né? Descrição textual, essa descrição textual é extremamente importante. O que eu percebi em algumas empresas, que só nessa descrição textual do que o sistema tem como função no processo produtivo, como que ele desenvolve isso, você já muda alguns paradigmas das manutenções que haviam sido feitas neles. Ou seja, você começa a compreender melhor o equipamento. Que às vezes você acha que compreende, mas só quando você para, pensa e analisa, você vê, então é por isso que ele é desse jeito. É o que vai acontecer. Alguns diagramas, identificação e descrição das fronteiras, até onde vai ser a minha análise. E essas fronteiras também é muito importante ficar bem decidido. Porque senão você começa a analisar um sistema, daí você vai analisar o motor, daí você vai analisar a linha de força, de energia que vem para esse motor, que daí vai para um painel, que vai para uma subestação, que vai para a concessionária, que vai para a transmissão, distribuição, e vai para a usina, e vai para dentro do gerador, e vai para o elétron girando. Cara, não tem fim. Então você tem que estabelecer até onde vai a tua análise. Porque senão você começa a esmiuçar tanto na tua análise, com tanto detalhamento praticamente inútil, que não te ajuda a encaminhar um plano de manutenção e evitar os modos de falha. A identificação inequívoca de seus subsistemas e componentes é importantíssimo. O contexto operacional também. Nós já falamos no vídeo anterior, o contexto operacional faz toda a diferença. Tanto quando for replicar uma análise de uma máquina para outra, se mudar o contexto operacional, muda-se também o plano de manutenção, muda-se a sua análise.
Temos nesse contexto operacional, pode modificar e definir funções do sistema e ainda deve incluir critérios gerais de desempenho para esse sistema. Quais são esses critérios? Produtividade, padrão de qualidade, estratégias, contínua ou batelada, a disponibilidade, segurança, meio ambiente, ciclo operacional, redundâncias, políticas sobressalentes, entre outras. Vamos dar uma olhada agora num exemplo de seleção de sistema. Esse exemplo foi trabalhado num projeto de P&D na Eletrosul. É o projeto MIT SF6 da Eletrosul. Qual o objetivo geral desse projeto? É mitigar a emissão do gás SF6, hexafluoreto de enxofre, que é um gás inerte isolante, para a atmosfera a partir da aplicação de uma metodologia mais adequada da gestão de manutenção com base na MCC. Esse gás hexafluoreto de enxofre, SF6, é um gás extremamente útil na área dielétrica, de isolamento de partes ativas em componentes elétricos. Você consegue compactar o teu equipamento a uma distância menor, ou seja, você ocupa menos espaço para a mesma atividade. Se ele fosse isolado, no caso, ou ao ar livre ou imerso em óleo, seria outra situação. E o problema enfrentado é que esse gás não é muito bom para a natureza nem para o ser humano. É cancerígeno e compromete a camada de ozônio. E é muito caro. Então envolve todos os aspectos. Os objetivos específicos desse trabalho é caracterizar o estado da arte, nacional e internacional, do uso do SF6, sistematizar o processo de manutenção do SF6, aplicação da MCC nos equipamentos isolados por SF6 e definir e aplicar política de capacitação para operadores e manutentores de equipamento isolados com o SF6. Beleza. Agora, qual sistema vamos pegar? Na Eletrosul, as propriedades do SF6, excelente dielétrico, extinção de arco, excelente estabilidade e condutividade térmica. Os danos, é um dos gases que contribui para o efeito estufa da atmosfera, potencial aquecimento global, e a vida na atmosfera é de 50 mil anos. A questão de segurança pode matar por asfixia. E o custo aumenta de aproximadamente 600% nos últimos 2 anos. Então, tem todo um ambiente que justifica. Então, lembra que eu falei que tem que ser de uma maneira auditável? É justamente isso que vocês têm que montar. Uma justificativa por que está sendo trabalhado dessa maneira. Então, justifica-se pela economia de SF6, por procedimento de manutenção auditável, créditos de carbono, melhoria da confiabilidade dos equipamentos, redução de tarefas de manutenção. Aqui nós temos um vídeo, depois vocês acessam o YouTube, que mostra justamente essa seccionadora abrindo aqui. Seccionadora, abertura vertical, contato com o arco. No final do vídeo, você vê um curto fase do disjuntor ao abrir e extinguir o arco. Então, ele estava com problema, essa seccionadora, e o arco fica pipocando aqui por problema no isolante de SF6. Ele vazou, não estava na mesma configuração. Então, isso daqui, esse videozinho, então, é só para mostrar a gravidade que é você ter baixa pressão de SF6 dentro de um isolador destes, onde você acaba não isolando o arco voltaico, que é o papel principal, além das questões térmicas. Aí selecionar os candidatos. Quais equipamentos que a Eletrosul possui
que usa o SF6 como um gás isolante. Aí nós temos aqui alguns transformadores, transformador de aterramento, transformador de potência, disjuntores, seccionadoras. Então, dentro de todos os equipamentos foi selecionado os disjuntores. Mas por que a família dos disjuntores? Aí começa a nova análise. Por exemplo, aqui. Número de disjuntores por nível de tensão. Então, eu tenho o maior número, 13.8, 230 kV. Eu tenho 192 equipamentos em operação. De 525 kV, 128. Beleza? Então, dentro dos disjuntores, esses dois que se destacam. Agora, vamos escolher o de 230 ou de 525? Continua a análise. Essa análise praticamente é um Pareto que a gente está aplicando. Nessa análise, aqui. Então, a massa, ou seja, a quantidade de SF6 por nível de tensão. 230, usa-se 5.395 quilos, 5 toneladas. Agora, no de 525, eu já tenho 11 mil toneladas, 11 mil quilos, 11 toneladas de SF6 instalada. Então, aqui o 525 já me parece mais interessante cuidar. Dentro desses, ainda a gente começa a analisar aqui. Então, tudo bem, vamos pegar o de 525. Agora eu quero saber, por fabricante, qual o fabricante que mais tem disjuntores instalados? E pega ali Merlin Gerin, que é a que mais tem equipamentos instalados, quantidade de disjuntores instalados. Vamos então analisar este fabricante primeiramente. Aqui. E aqui, para avaliar a massa total do equipamento de SF6, né, a gente percebe que é o Merlin Gerin, que é o que se destaca, maior número e maior massa, maior quantidade de SF6 instalado que tem na Eletrosul. Então se justifica essa escolha. Aí vamos dar uma olhada nos modelos de disjuntores que eles têm. Dentro dos modelos de disjuntores que eles têm, eu começo a verificar um modelo específico em função de kilovolts e quilograma de massa de SF6 que tem. Eu monto essa razão aqui para fazer a avaliação e chego na minha tomada de decisão, levando em consideração alguns outros fatores também. Por exemplo, o modelo com estudo consolidado na literatura nacional e internacional, o modelo fabricante utilizado nas empresas, a idade do disjuntor, potência de manobra, mais ordens de serviço, maior taxa de falha, a posição do disjuntor dentro do sistema, dificuldade de manutenção, disjuntor que mais vaza SF6, disjuntor que tem manutenção programada dentro de um tempo de projeto. Então esses foram os critérios utilizados para se chegar no equipamento. Aí apresentaram-se dois modelos, o Siemens de 525 kV e o Merlin Gerin de 525 kV também. Agora foi selecionado o modelo FA4 porque é o de maior quantidade, que é o que nós vimos nos gráficos
anteriores. Selecionado o equipamento, agora a gente vai entender o que é um sistema e subsistema. Então pega aqui. O sistema é o meu disjuntor. Então já tenho o Merlin Gerin de 525 kV, modelo FA4. E os subsistemas que eu estou avaliando são esses: câmara de extinção, cárter, capacitor, resistor para inserção, coluna de isolação, unidade de acionamento, unidade de comando. Então cada um desses vai ser um dos subsistemas que eu vou avaliar. Por que eu faço essa divisão? É para ficar mais claro o estudo que está sendo montado. Dentro dos subsistemas, então, eu tenho uma foto da câmara de extinção, uma foto de todos os componentes que compõem esse meu sistema. Então, essa documentação através de fotos me facilita bastante o entendimento, seja para treinamento, seja para análise, seja para cadastramento. Atualmente é muito fácil você fazer um banco de imagens e anexar os relatórios, não tem problema nenhum com relação a isso. A câmara de extinção de arco, que é o que a gente vai acabar avaliando, é esse contexto aqui. O relatório fotográfico do subsistema, isolador de porcelana, o contato fixo, contato móvel, garra deslizante, guia do garfo, o acoplador. Todos esses sistemas estão presentes, subsistemas, componentes estão presentes nesse sistema. E aqui vem aquilo que eu comentei com vocês, como é importante essa descrição textual. Dei um destaque muito grande na hora de vocês elaborarem o teu MCC, teu projeto de implantação, para essa descrição textual. Câmara de extinção de arco, que é o que vai ser avaliado. É responsável pela extinção do arco elétrico formado durante a operação do disjuntor. Ela, do tipo autossoprante, está hermeticamente selada e isolada do cárter, possui comunicação com SF6 contido na coluna isolante através da tubulação e acoplamento flexível. Interliga-se a segunda câmara de extinção e a haste de manobra da coluna isolante através da caixa de manivela do cárter. Então, muito explícito. Aí eu pego todos os componentes desse sistema. Cesto de alumina ativado, suporte de contato fixo, pinça de contato fixo de arco e com suas respectivas imagens. No subsistema, como que eu faço essa análise? Então é como se fosse uma árvore mesmo. Eu tenho o disjuntor é composto pelos subsistemas: capacitor de equalização, resistor para inserção, cárter, câmara de extinção, coluna de isolação, unidade de acionamento, painel de comando. Pegando só a câmara de extinção, os outros também serão avaliados, mas pegando como exemplo só a câmara de extinção. A câmara de extinção tem isolador, contato fixo, contato móvel. Só o contato fixo, eu tenho cesto de alumina, suporte de contato, pinça do contato fixo de arco. Até onde que eu vou descer? Até o menor nível de mantenabilidade, até onde eu consigo trocar os componentes. E isso, na prática, ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho dois modelos de análise até onde ir. Por exemplo, neste caso aqui, vamos pegar. Caso A. Caso A. Eu tenho esse exaustor aqui através de um fã, um soprador. O soprador possui um motor. Para mim, o componente é o motor. Então eu não quero saber se dentro do motor tem rolamentos, tem bobinamentos, tem o eixo, tem chaveta. Não, o motor é meu componente, porque quando der problema eu vou lá, troco o motor inteiro.
Esse é um nível de análise de um FEMECA. Um outro nível de análise que eu posso ter é o seguinte. Agora, eu tenho a mesma situação, onde tem o soprador, esse soprador tem um motor, só que os meus componentes são os componentes do motor. A meu nível de análise desceu mais um degrau, então eu não paro no motor, eu vou descer mais um nível. Quando que eu desço mais um nível ou não? Depende do custo do equipamento, depende da raridade de se conseguir peças de reposição, a facilidade de se fazer manutenção. Você vai fazer uma análise financeira em cima dessa análise. Essa planilha aqui é um modelo de uma empresa do setor farmacêutico de como que eles trabalham o FEMECA. Não é o modelo que nós vamos usar nos nossos estudos. Aqui é só para saber, para apresentar como que é feito essa descida de nível, até onde avaliar o meu sistema, meu componente e minha máquina. O que eu acho? E o que nós vamos fazer é preencher esta etapa 2. A etapa 2, vocês vão ter que colocar lá, seleção do sistema. Qual o método que foi usado para a seleção desse sistema? Foi um Pareto, GUT, gráfico de perdas? Qual critério foi usado para a seleção do sistema? Qual o método e qual o critério? Critério maior, menor. O resultado obtido da seleção do sistema. Qual sistema foi escolhido? Então aqui vocês podem colocar um Pareto, alguma coisa, gráfico de perdas, para justificar por que vocês estão indo para aquele equipamento. Coleta de informações, documentação do sistema, listar, identificar e anexar ao manual do MCC, a documentação sobre o equipamento. Especificação do contexto operacional, produtividade, padrões de qualidade, estratégia. Lembrando que essa ficha está no nosso Classroom lá, para vocês preencherem como formulário, né? Etapa 2. Definição das fronteiras do sistema, fotos, desenho, descrição textual. Caprichem nessa descrição textual, ajuda em muito o nosso trabalho. E além disso, nós temos essa outra parte aqui que é o sistema selecionado. Então tem o sistema, a descrição do meu subsistema, a identificação da função, né, um numerador aqui simplesmente para codificar, um tagzinho numérico, a função de cada um deles e quais os componentes que o comportam. Na nossa aula, na nossa live, a gente vai mostrar um modelinho desse e vamos deixar também no Classroom para vocês darem uma olhada e sanar eventuais dúvidas. E é isso que nós temos por enquanto. Já dá para fazer algum trabalho. Implementação etapa 1 e 2 para o sistema selecionado na sua empresa. E até o próximo vídeo e vamos partir para a etapa 3. Um abraço a todos, até mais.